Muito bem, pois vamos iniciar, depois de ter invocado o Espírito Santo, a nossa aula sobre o matrimônio. E vamos, eu não tenho agora, hoje não tenho as anotações para passar na tela, então irei falando tudo que eu tenho aqui escrito, são 11 folhas sobre o matrimônio, e iremos seguindo o seguinte esquema. Então, primeira parte, uma introdução que a gente fará e algumas pontualizações sobre os termos. Depois, faremos o mesmo esquema de buscar os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os textos basilares sobre este sacramento. Vou pular a parte da história da reflexão da patrística, etc., porque ela é bem ampla, bem ampla. Então, vou passar isso um pouco por cima. Depois do matrimônio, vamos dividi-lo em duas partes na nossa reflexão sistemática, que significa o matrimônio ao momento de acontecer, então, elementos que são necessários ao momento de acontecer, que é o que nós fazemos como matéria e forma, e outros elementos. E a segunda parte, o outro segmento, é a parte do matrimônio já constituído. Então, a gente vai falar do vínculo e das qualidades do matrimônio, que acontecem aqui, mas perduram nesse estado de vida matrimonial, né? É como no sacerdócio, ao momento de ser ordenado, tem certos elementos que fazem parte de ser ordenado, mas depois nele perduram essas consequências da ordenação, como o fato de poder celebrar a missa, perdoar os pecados, etc. Então, matrimônio também vamos vê-lo nessas duas dimensões, nessas duas partes. Ok. Do Catecismo da Igreja Católica, temos os números 1601 a 1666. A gente está falando sobre a celebração do mistério cristão, na segunda sessão sobre os 7 sacramentos, sacramentos ao serviço da comunidade, artigo 7º, sacramento do matrimônio. Ok, vamos então entrar em alguns primeiros termos a serem esclarecidos, a serem explicados. Primeiro, aliança. O termo da aliança é importantíssimo neste sacramento, porque vamos lembrar como que inicia o relato bíblico. Bom, o Gênesis inicia falando sobre a criação de Deus, né, sobre tudo quanto existe. Né? Isso era necessário para que o povo de Israel soubesse e lembrasse que tudo aquilo que existe é criação de Deus e nada de quanto existe está fora da criação de Deus. Mas quando cria o homem e mulher, a sua imagem e semelhança, como já leremos. Então, a história da Bíblia, ou a Bíblia, o seu conjunto, abre as suas páginas já colocando um matrimônio, um casal dentro da história da humanidade, dentro dessa história que será o reflexo de Deus e de seu amor por nós. Então, podemos dizer que a Bíblia abre as suas páginas dentro de um contexto matrimonial. E qual é a última imagem com a qual a Bíblia fecha as suas páginas no livro do Apocalipse? As núpcias do Cordeiro. Então, também com essa imagem do matrimônio, dessa aliança, desse pacto, dessa vivência do amor, a Bíblia toda abre com uma imagem matrimonial e fecha também com a imagem matrimonial. Ou seja, Adão e Eva como um casal que eles estão chamados por vocação e coloca neles Deus todo o seu âmago da vida dele, que é o amor que existe, o amor de Deus refletido nesse casal, e também no final da Bíblia, com estas núpcias do Cordeiro, no qual fecha suas páginas também na concepção do amor. E toda a Bíblia nela se
entrelaça numa relação de amor de Deus com seu povo. O Deus feito homem, pleno, plenitude, e depois a ação dos apóstolos em espalhar e transmitir esse amor de Deus. Muito lindo como a Bíblia toda está dentro deste movimento de amor matrimonial. O fedus, em latim, F-O-E-D-U-S, fedus, era esse contrato, esse pacto, mas não no sentido de uma coisa, que a gente faz pacto para a gente não brigar por uma coisa, ou eu te dou uma coisa, você me dá outra, um modo de trocar. Não, um pacto é um modo de um consenso entre pessoas. A aliança matrimonial não é uma troca de coisas físicas, mas um consenso, um consentimento, para estabelecer uma íntima comunidade de vida e de amor. Isso está aqui na Familiares Consórcio, o número 11. Eu mandei a segunda parte desta exortação apostólica. Eu coloquei ali uma carta, uma exortação apostólica de São João Paulo II. No número 11 e 19. É uma coisa mais pessoal e bíblica. O consentimento é pessoal, é irrevogável, Gaudium Spes, número 48, e, portanto, não pode ter um contrato matrimonial válido que não seja por ele mesmo sacramento. Bem importante, muito importante. O fedus, o contrato, é uma aliança de pessoas, entre pessoas, e não pode ter um contrato matrimonial, essa aliança matrimonial, que por ele mesmo não seja um sacramento. Claro que entre batizados, chegaremos. Ele é por si mesmo um sacramento, né? E isso está no Código de Direito Canônico, a número 1055. O matrimônio infieri, o matrimônio ao momento de se fazer acontecer, é o momento inicial, constitutivo. É o momento do matrimônio que dura enquanto o rito está durando, né? Enquanto está acontecendo. E o elemento principal dessa constituição do matrimônio é o consenso livre entre os nubendi, entre os cônjuges. O matrimônio inacto esse, o matrimônio já constituído, é aquele consórcio de toda a vida constituída por uma aliança, por um pacto, por um fedus. É uma instituição divina, mas cujos fins e propriedades não são arbitrários aos contraentes. São próprios dessa aliança, são próprios dessa união. É um elemento essencial, é o vínculo, a comunhão estável e duradeira de pessoas. Esse vínculo é exclusivo dos esposos, mas também a comunidade fundada sobre esse vínculo vai além, pois se estende também aos filhos, que eles, como casal, gerarão, e a comunidade conjugal que se converte nesta comunidade familiar. O sacramento, ele é enquanto... o sacramento é um sinal visível e comunica a graça aos nubendi, né? Aos contraentes do matrimônio. Então, a essência do matrimônio está no consentimento, nesse ato livre da vontade, Código de Direito Canônico 1057. O elemento formal é essa comunidade estável e vínculo conjugal de vida e de amor, Código de Direito Canônico número 1134. Os fins do matrimônio é o bem dos cônjuges, o bem deles, enquanto pessoas e enquanto unidade, né? E a geração e educação dos filhos, Código de Direito Canônico, número 1055. E as propriedades do matrimônio, ou seja, esse matrimônio infactuoso, já constituído, as suas propriedades são a unidade e indissolubilidade por sua natureza e confirmadas pelo sacramento. Código de Direito Canônico 1056.
Assim, veremos então que o matrimônio é é uma unidade, a unidade matrimonial é por direito criacional. Deus cria o homem nessa estabilidade do casal, que com Cristo, na plenitude dos tempos, é elevada ao grau de sacramento. Então, temos um nível natural e temos um nível sobrenatural. E é muito interessante isso, porque nós dizemos que todos os sacramentos foram instituídos por Cristo. É o que Trento vem dizer, lembram? 1565. 1565. Trento afirma todos os sacramentos transmitem uma graça específica, foram instituídos por Cristo e são necessários para a nossa salvação. Que a gente vem falando desde aquela aula de sacramentalidade. Então, mas o matrimônio, enquanto sacramento, é uma elevação daquilo que já a nível natural existe, por direito divino, criatural, criacional. Então, na essência, esta instituição natural, que é fundada pelo Criador à sua imagem e semelhança, desde a origem dos tempos. Familiares Consórcio, número 11. Que é elevado a sacramento instituído por Cristo, querido por Cristo, com uma regeneração desse nível natural e recuperar a sua capacidade de ser meio, de ser caminho da graça entre os batizados. Catecismo da Igreja Católica, 1055, Gaudium Spes, número 48. Agora, no momento de formar-se o sacramento do matrimônio, no momento de se constituir, é um consentimento livre entre pessoas legítimas, entendida como uma aliança irrevogável de amor, que comporta a mútua entrega das pessoas para formar uma comunidade conjugal. Está escrito também na Gaudium Spes 48, Familiares Consórcio, número 11. Agora, ao nível sobrenatural da graça, esse consentimento livre, que quando se dá entre batizados, é sinal e participação da ação salvífica de Cristo, da sua encarnação e da sua aliança eterna de amor com a igreja sobre a cruz. É uma aliança entre Cristo e com Cristo. Familiares Consórcio, número 13, Gaudium Spes 48. Agora, como o matrimônio já constituído, de uma forma estável como comunidade de amor, é uma íntima comunidade de vida e de amor ordenada à geração e educação dos filhos e ao bem dos mesmos cônjuges. O seu elemento formal é o vínculo natural, interpessoal e jurídico, nível natural. Também está expressado Gaudium Spes 48, Familiares Consórcio, número 11. E esse nível natural de matrimônio já instituído, ao nível do sacramento, ao nível da graça, é uma comunidade de vida e de amor na igreja, como igreja doméstica. E o seu elemento formal, a graça particular dele, o que lá atrás chamávamos res et sacramentum, a coisa, a graça dada e o sacramento celebrado, é o vínculo sobrenatural, que é uma comunhão de duas partes cristãs, porque representam, mostram, espelham esse mistério de aliança de amor entre Cristo e a igreja. Esse vínculo é para os esposos como uma consagração para cumprir a sua missão dentro da igreja. Lumen Gentium, número 11, de Gaudium Spes 48, Familiares Consórcio, número 13. E, finalmente, em vistas à graça, ao nível natural está em vistas a, visando, ainda não deu passo. Os valores do matrimônio, que são meramente naturais, fazem referência em forma de semente ao amor que une Cristo e a sua igreja. Por isso, o matrimônio é por si mesmo finalizado, encaminhado à graça.
De modo que os esposos são, uma vez batizados, se eles receberem a fé e se batizarem, isso selaria por completo o matrimônio já celebrado. Ok? Agora, na graça, esse matrimônio ordenado à graça entre batizados, elevado pelo sacramento, é uma participação do mistério da unidade e fecundidade de amor sobrenatural que se verifica, se encontra entre Cristo e a Igreja, e que eleva as características normais ou naturais de cada e de todo amor conjugal, até ser uma expressão e realização dos valores propriamente cristãos. Familiares Consórcio número 13. De modo que os esposos possam cumprir o seu ministério próprio dentro da igreja para sua própria santificação e aquela de seus filhos e a construção de toda a igreja. Gaudium Spes 48, Familiares Consórcio 38. Então, tendo feito esta base do que aliança como pacto, o que é o matrimônio enquanto momento específico, né, a troca de consentimento livre de pessoas, que forma um vínculo de amor conjugal, natural e elevado ao sacramento, nas quais propriedades é a unidade, indissolubilidade e fecundidade, e que, tendo um nível natural de direito divino, dado pelo Criador desde a origem dos tempos, é elevado a sacramento por Cristo na sua redenção. Esse é o centro de todo o matrimônio como sacramento. Veremos também parte dessa espiritualidade. O sacramento do matrimônio, o amor entre o casal, e essa expressão do amor de Deus entre Cristo e a Igreja, de Deus mesmo, nas pessoas, nos seres humanos. Ok? Vamos iniciar a primeira parte. Estamos ainda na parte da introdução. Vamos em alguns textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Primeira parte, vamos ler. Vamos convidar aqui todo mundo a ler uma parte do Gênesis. Primeira cita bíblica sobre o sacramento do matrimônio, Gênesis, capítulo 1, versículos do 26 em diante. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. 28. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse Deus: eis que eu vos dou toda a erva e que dá semente sobre a terra, todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se arrasta sobre a terra e que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã foi o sexto dia. Esta primeira bênção é muito importante. Deus dá a bênção inicial originária: frutificar e multiplicar. A geração dos filhos no amor, na graça de Deus, claro, entre batizados, segundo a igreja, que espelha o amor de Deus, e essa criação agora será gerado no amor, a espelho do que Deus dá aos homens. Fundamento, Gênesis 2, seguinte cita bíblica do Antigo Testamento, Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24.
Na segunda narração sobre a criação do homem, disse: da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não mais será, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Este fundamento é da indissolubilidade, pois anuncia uma indefectível unidade de duas vidas em uma só. Jesus, ao capítulo 19 de São Mateus, faz uma explícita referência a este Gênesis 1, 26 e 28, para explicar a indissolubilidade do matrimônio na nova aliança. E São Paulo, na sua explicação sobre o matrimônio cristão, também se dirige e faz referência a este texto bíblico fundacional. A unidade dos dois é a imagem da unidade de Deus. E essa bênção originária, Gênesis 1, 28, a primeiro casal, é a expressão do modo em que todo casal reproduz e participa no amor de Deus. E é na descendência e no domínio sobre a terra, como eles estendem essa imagem, espalham essa imagem de Deus e o seu governo de amor sobre a terra. Familiares Consórcio, número 28. Um pequeno excursus. O homem em solidão originária lhe é dado por parceira uma lhe é dado em solidão lhe é dado uma parceira para que seja uma ajuda mútua, uma complementariedade no modo de reciprocidade, muito importante para ver a dignidade do homem e da mulher, que também na carta de São João Paulo II, Mulheres Dignitatem, será bem sublinhada. Entendida não somente em vista a mulher da reprodução, mas em cada âmbito da vida do homem, do casal. Poderia-se dizer que Deus, por meio da mulher, edifica uma casa, uma família para o homem. A mulher, então, traz plenitude para o homem. E Deus, quem conduz a mulher até o homem, é Deus quem conduz a mulher até o homem, por isso, finaliza dizendo que Deus tem unido, o homem não separa. E então, quando se reconhecem pertencentes, e assim, então, entra um vínculo de comunhão. A relação conjugal se apresenta, então, como um modo especialmente íntimo e profundo de realizar esta comunhão. Deus, que criou o homem por amor, o chama ao mesmo tempo ao amor. E ele coloca na humanidade do homem e da mulher a vocação e, portanto, a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Familiares Consórcio número 11 e Gaudium Spes número 12. O amor é a nativa e fundamental vocação de cada ser humano, porque Deus, seu garante, seu fundador, é amor. O matrimônio, sob o olhar do pecado, né? Não é que o homem não soubesse reconhecer o bem do mal. A proibição não é do conhecimento teórico do bem ou do mal, mas sim de pretender dominá-lo a partir da própria decisão. Sim, é reconhecer em si mesmo um modo de ser que lhe foi dado por Deus. Ao espírito da mentira, da suspeita, lhe é permitido colocar eles em teste, de prová-los, mas sem tirar a sua liberdade. E por isso, também não tirando a sua responsabilidade. O homem está chamado a ser como Deus, porque lhe foi dado por ele ter sido feito a imagem, a sua imagem e semelhança. Com o pecado, o homem querendo ser como Deus, mas sem Deus e contra Deus, o perde. Assim, o homem rejeita esse ser doado e, por isso, rejeita ou tira esse ser dom de Deus para os demais. Como a penalidade do pecado, vem também a promessa da redenção.
que verá como a descendência. Por isso, como a união entre os dois, o matrimônio, embora o pecado, persiste, permanece. Na lei antiga, o princípio basilar é: sede santos, porque eu, Yahvé, sou santo. E na matéria de matrimônio se encontra, no fundo desta analogia, a aliança de Deus, aliança como uma mulher matrimonial. E nos profetas, esse vínculo de amor se converte em imagem e símbolo de aliança que une o Deus e o povo. Né? Vamos ver em Oséias 2, 18 ao 25. Os profetas acusam ao povo muitas vezes de eles terem esquecido a Deus, né? Aquele que te tirou de Egito, etc. Eles acusam de parte de Deus como se terem prostituído por não terem seguido a Deus de Israel, que fez todas aquelas maravilhas por seu povo. Eles se prostituíram seguindo outros deuses. Então, tem muito dessa linguagem de fidelidade e de abandono ou traição. O matrimônio no contexto da aliança é unidade e fecundidade em suas características. E a fidelidade de Deus à aliança se manifesta depois do pecado com a promessa da descendência. Uma aliança que sela com seu povo de Israel, e a união matrimonial é condutora, portadora dessa bênção original. Diante das repetidas infidelidades do povo de Israel, Deus responde com castigos e promessas de uma aliança nova, definitiva, com um descendente da família de Davi, que edificará uma casa, uma família, ao modo de um homem e uma mulher. Assim como Deus lhe deu uma mulher para ser uma ajuda mútua, complementar para o homem e edificar uma casa, Deus também promete a sua promessa de salvação, que se estenderá a todo o seu reinado, não apenas ao povo de Israel, para toda a humanidade. E uma prefiguração messiânica e eterna. Textos do Novo Testamento. Ih, passou meia hora já. Novo Testamento. Vamos ler agora esta passagem um pouco mais comprida do Evangelho de São Mateus ao capítulo 19. A partir do número 3. Os fariseus vieram perguntar-lhe, para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por motivo qualquer? Jesus respondeu-lhes: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem no que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro: todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério com ela. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem respeito à mulher, é melhor não se casar. Respondeu-lhe: nem todos são capazes de compreender o sentido dessas palavras, mas somente aqueles que foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Pronto. E aqui está o texto onde Jesus faz referência direta nessa controvérsia com os judeus sobre, faz referência de novo a este projeto fundacional do Criador. Muito interessante como é contrastado com a própria Escritura, com a própria tradição, Moisés. Moisés permitiu o divórcio. Mas Jesus disse, no começo não foi assim. E quem não melhor para falar isto, né? Quem melhor, pelo contrário, né? Para poder definir isto, que ele mesmo, o Criador de tudo. Segundo texto, que não está aqui, o segundo momento, texto básico, Lucas 4,
que é o momento das bodas de Caná. A igreja olha nessas núpcias, a confirmação da bondade do matrimônio e o anúncio de que, em diante, o matrimônio será sinal eficaz da presença de Cristo. Sinal eficaz da presença de Cristo. Jesus abençoando esse casal que está ali, essa celebração festiva das núpcias. Esse será não apenas o sinal de uma aliança natural, mas sinal eficaz da presença de Cristo. A finalidade do matrimônio é o bem dos cônjuges e a família, procriação e educação dos filhos. Vamos agora a ler o texto de Efésios 5, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, iniciando do versículo 26. Um pouco antes. Aqui, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Parênteses, de modo incondicional e total. Continuamos. Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. De novo, São Paulo, nesse texto, faz referência ao projeto original divino. Esse próximo versículo deu muitas complicações na leitura e compreensão teológica. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a Igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Digo que este versículo deu depois de que falar, né, bastante, porque ele está falando do matrimônio, está falando do casal, está falando dessa condição humana, fazendo-lhe referência a Cristo e a Igreja, fazendo um semelhante. E depois no final ele diz: este mistério é grande e eu me refiro a Cristo e a Igreja. Está falando o tempo todo do casal, né? Então, a tradução aí, os teólogos e os indo aos textos gregos, aramaicos, etc. Bom, aramaicos não, gregos, né? São Paulo, vão aí tendo as suas interpretações, as suas elucubrações teológicas, pensando, mas é um consensual que ele refere, sim, fala, me refere isto à igreja, enquanto a igreja é a Cristo, e nós, que espelhamos esse amor de Deus em nós, estamos vivenciando assim como Cristo amou a sua igreja, porque esta aliança nupcial está toda imbuída neste Cristo se doar aos homens, assim como na igreja encontramos salvação, na igreja entramos em comunhão, assim como na igreja estamos numa comunidade a caminho da salvação, procurando Deus, assim também na família, né? Não por nada se chamará a família, nos documentos papais posteriores, como esta igreja doméstica. Igreja local, o bispo, igreja universal, o papa e todos nós católicos. Cristo esposo, com a sua encarnação, a sua aliança nova e definitiva, sela a aliança nupcial, a igreja, com a sua morte na cruz e cria um novo povo de Deus, que é a sua descendência.
Cristo, descendente de mulher, de Abraão, de Davi, esposo da igreja, esposa da igreja, que é a sua descendência, a casa onde Deus habita, a plenitude de Cristo, que se estende seu domínio. É toda uma analogia com a imagem do casal. E nesta mesma analogia, Cristo e igreja, que temos Adão e Eva. Cristo regenera o matrimônio segundo o plano originário de Deus. E, além disso, o promove num novo reino de Deus, concedendo a graça que supera a dureza do vosso coração, que Cristo acusa e justifica o que Moisés mandou, pelo dom e com o dom do Espírito Santo dado aos batizados, aos crentes. O matrimônio um e fecundo é constituído sacramento na nova aliança, então, porque ou seja, ele é indissolúvel, porque reproduz e participa da aliança Cristo esposo como igreja esposa, né? Essa analogia. Iniciada na encarnação e selada no mistério pascal. 2, fecundo, porque da vida e da geração do novo povo de Deus, assim dá plenitude a Cristo em seu corpo místico e o estende, esse reino de Deus sobre a terra. Ou seja, essa bênção originária, multiplicai-vos, enchei a terra. Terceiro, o sacramento quer dizer que é um sinal visível da graça invisível. Por isso, a partir de Cristo, o matrimônio cristão é a imagem e participação, ou seja, sacramento, do grande mistério da redenção, sob o aspecto de unidade e fecundidade. Então, a concepção de Cristo sobre... Desculpa. A concepção de Cristo sobre o matrimônio manifesta na disputa com os fariseus, que é esse capítulo 19 de São Mateus. Cristo não só cancela a permissão mosaica do divórcio causada pelo pecado, que ele vem curar, que ele vem sarar, né? Mas também restabelece o princípio sagrado e inviolável. Esse princípio base e sagrado de que o que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19. Este é o princípio transcendental que defende, fundamenta e restabelece a sua indissolubilidade. Da citação de Gênesis 2, 22, é Deus quem conduz a mulher até o homem, e sob o pecado será o instinto da concupiscência que levará a mulher até o homem e este a dominará. Mas Cristo revoga a Gênesis para expressar a unidade querida pelo Criador, como também o faz o profeta Malaquias. Malaquias 2, 14, 16 e Gênesis 1, 27, né? Que é essa primeira criação do homem. Cria homem e mulher os criou. Colocamos 2, 24. Gênesis 2, 24, que Deus conduzindo a mulher até o homem. Então, Deus rejeita o divórcio porque isto é contrário à sua própria obra originária criatural. O matrimônio, na perspectiva, então, de Cristo, que é da plenitude, como São Paulo também expressa depois, em vistas ao reino dos céus. A chamada inata ao amor tem a sua plena expressão no matrimônio e na virgindade. Atenção, Familiares Consórcio número 11, já apresenta a virgindade como um modo fecundo dentro do amor. Muito interessante, muito importante. Superar a dureza do coração não tira a dificuldade, verdade, participar da cruz de Cristo com um amor que redime e perdoa. Familiares Consórcio número 13. O matrimônio realiza a sua função de dar plenitude a esta terra mediante a extensão do reino de Deus, mais que na restauração de uma autêntica promoção, limitada a esta terra. O reino escatológico não terá marido nem mulher. Mateus 22 ao versículo 23. O matrimônio é a imagem, o espelho deste amor de Deus, né? Cristo e igreja, né? Esposo, esposa, casal,
Mas na linha escatológica é interessante porque, tendo a morte dos cônjuges, termina esse vínculo criado entre eles dois, essa comunhão de vida e amor estável e duradeira dessa vida. Nos leva até Cristo, nos leva, né, à salvação, que é o fim do matrimônio. Ele estende e abre esse reino de Deus, esse multiplicar, se frutificar, como filhos batizados em Cristo, mas no céu não haverá nem marido nem mulher. Mateus 22, 23, que é o momento no qual os fariseus perguntam a Jesus sobre esta famosa viúva que um homem esposou, faleceu sem descendência, a lei pedia que o irmão, o seguinte irmão, a pegasse como esposa para dar descendência ao irmão. Os 7 irmãos passaram por ela e ninguém deu descendência. E eles perguntam, e quem será esposa futuramente? Aí Jesus responde assim, não haverá nem marido nem mulher. Ô, padre. Sim? Boa noite. Uma dúvida. Falando, sim, do projeto de salvação, né? Lá em Gênesis, quando ele fala que a partir do momento lá que casa e tal, virou uma carne só. Falando-se no projeto de salvação, um salva o outro ou não? Então, no Gênesis está expressado mais o projeto originário de Deus, né? Porque quando isso acontece, ainda não há pecado. Entendeu? Quando Deus diz, eles deixarão sua mãe e seu pai, eles serão uma carne só, né? Ainda não há pecado no homem, na criação. Então, esse projeto de salvação em Gênesis é recuperar e redimensionar, redimir o que o pecado gerou, também na relação conjugal. Então, agora toda a criação está em busca de uma redenção. Então, claro, depois será, e veremos quando se trata sobre a sacramentalidade de matrimônio, como um é para o outro esta ajuda mútua em vistas da salvação. Então, sim, eles dois são comunidade de amor, vínculo, etc., que é de direito natural, direito divino, e como sacramento estão chamados para a salvação. Mas a citação bíblica de Gênesis é mais referência àquilo que é originário no projeto divino. Entendi. Tá bom. Então, é muito importante, porque é a base. Sim. Né? É a base. Mas ainda não é por ele mesmo como um projeto de salvação. Isso será posteriormente, com a redenção de Cristo. Entendi. Tá bom. Obrigado. Continuamos um pouquinho sobre esses ensinamentos de Paulo. Vamos correr um pouquinho mais. O texto-chave é 1 Coríntios 7, 1 a 39, um pouco amplo. As núpcias e o batismo. Então, a primeira aliança, núpcia do cristão, é aquela do batismo, que se converte num só espírito com ele, juntos com Cristo. A virgindade é realizar esta aliança diretamente com Jesus, diretamente com Cristo, essa consagração para Deus. Né? O matrimônio é um sinal. A virgindade realiza esta aliança diretamente, e o matrimônio mediante um sinal. E o homem e a mulher, que é uma prefiguração escatológica desta união com Deus. Eles celebram e formam esta união, que é aquela que nós teremos com Deus. O matrimônio, como sinal do amor de Deus, a virgindade, como essa consagração a Deus diretamente com Ele, consagração, as duas, ao seu próprio modo, autêntico e legítimo, são imagem e participação deste mistério. Qual mistério? Aliança, pacto, amor. Ambos são meios para a edificação do reino dos céus. Este é o ensinamento paulino. 1 Coríntios 7, 1 a 39. Primeiro modo, batismo. Somos um mesmo Espírito em Cristo. A virgindade realiza diretamente esta consagração a Deus, esta união e amor com Deus. O matrimônio, a modo de sinal de expressão entre o homem, aquilo que
nos vem de Deus e a qual nós também estamos chamados. São Paulo responde àqueles que equiparam o uso da prostituição sagrada com comer carne consagrada aos ídolos. Ou seja, a digestão é a relação com coisas. A sexualidade é uma relação entre pessoas. Ou seja, é uma doação, é uma expressão através do corpo de toda a pessoa. 1 Coríntios 6, 13 ao 20. Então, a forma de resumo, vamos dizer que o matrimônio é imagem e participação. Então, sacramento é um sinal eficaz que transmite a graça. O texto clave, especificamente Efésios 5, toda uma comparação com o corpo, né? Cristo, igreja, marido e mulher, o marido é a cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja, etc. A relação entre os esposos, então, é uma imagem de relação entre Cristo e a igreja, uma submissão recíproca no temor de Deus. Ambos são de Cristo. A submissão, ou seja, fazer a vontade do amado, se manifesta verticalmente a Deus e horizontalmente ao cônjuge. É recíproco. E assim como Eva trouxe plenitude a Adão, que Deus construi uma casa e uma família para Adão em Eva, assim edifica a igreja como plenitude em Cristo. Remite a esta plenitude na terra. E assim como Eva, esposa, sai do costado de Adão dormente, assim a igreja, esposa, sai do costado de Cristo na cruz. O primeiro matrimônio é protótipo e o sinal profético. E este é continuado no matrimônio na nova aliança. E essa nova aliança, essa relação de amor Deus-homem, é reproduzida e participada na aliança homem-mulher. Este amor, que é comunhão, que é uma eleição e doação, que juntamente com a acolhida e gratidão é fecunda. Cristo, a igreja, e este sinal é o primeiro matrimônio como sinal profético. E o matrimônio cristão é um memorial disto. Uma expressão. É um modo humano de realizar este sinal de Deus entre si. Dele para nós e nós entre si. Muito bem, então essa foi a primeira parte, alguns termos, a parte central, textos do Antigo Testamento, textos dos Evangelhos e o ensinamento paulino. Agora vamos. Estou vendo aqui o relógio. Vamos no matrimônio em fieri, matrimônio ao momento de acontecer. Natureza do matrimônio. Falaremos de matrimônio como sua natureza, consentimento, consumação, matéria-forma, bênção, matrismo e sujeito, e a celebração rapidamente. Esperemos em meia hora. Ok? Passarei as anotações, mas vamos lá aos pontos firmes. Natureza do matrimônio, a aliança matrimonial, o pacto matrimonial, esse fedus, que é a união entre o homem e a mulher, pela qual formam uma unidade de vida e de amor. Código de Direito Canônico, 1055. É fundada e providenciada pelas leis do Criador. Gaudium Spes, número 48. Quais são essas leis do Criador? Única e indissolúvel. Pela sua natureza, não por lei da igreja, não pela sua natureza, é destinada ao bem dos cônjuges e também à geração e educação dos filhos. Entre batizados e elevado ao sacramento por Cristo. Lembremos, o matrimônio tem um nível natural, originário, dado pelo Criador desde o início. Entre batizados que participam em Cristo no mesmo Espírito, é um sinal do amor de Deus em nós, é elevado a sacramento, a ser um sinal eficaz de Deus, a transmitir graça entre eles para si mesmos.
sobre a sua natureza. A vocação ao matrimônio está inscrita na natureza do homem. Por isso, entre aspas, é o mais comum, né? O rapaz vai crescendo, né? Vai pensando na sua vida futura como casado. Mas não é uma instituição meramente humana, apesar de que a dignidade do matrimônio não se traduza sempre com essa mesma clareza. Nas culturas em geral, sempre se tem visto como um momento muito grande, um acontecimento que marca a vida da pessoa. Então, além de ser uma instituição humana, de ser que estamos chamados a isso, a igreja deve se considerar não só como um caminho natural, é uma vocação. Por isso, tão importante a preparação dos namorados, dos noivados, né? Muito importante essa preparação, vê-lo como uma vocação. E a consciência moral relativa à unidade e à indissolubilidade do matrimônio se foi desenvolvendo na pedagogia da lei antiga, mas na lei de Moisés também se orienta a proteger a mulher com o domínio arbitrário do homem, a protegê-la, e contemplando a aliança de Deus com o povo, sob a imagem de um amor conjugal exclusivo e fiel, os profetas prepararam uma consciência moral do povo em vistas a esta indissolubilidade e unidade do matrimônio. Número do Catecismo, 1610 e 1611. Natureza do matrimônio, então, aliança. Aliança matrimonial. A união entre um homem e uma mulher que formam uma unidade de vida e de amor. Nível natural, que entre batizados é elevado ao sacramento. Este é o central. Retornaremos várias vezes a este momento da troca do consentimento, né, deste pacto. A consumação. A doutrina da igreja da consumação reforça o matrimônio em modo de fazer dele totalmente indissolúvel, que dá também plenitude e perfeição ao sacramento, enquanto tal, ou seja, dá plenitude ao seu significado e, como consequência, a sua eficácia dá graça para eles. Então, o momento da consumação, posterior ao momento do rito do sacramento, o momento de se constituir como casado, reforça tudo aquilo que do matrimônio, né, desta sinal de aliança e de amor é dado para os homens, como sinal de amor de Deus em nós. Então, é sim importante, é sim necessário, né? Tanto verá que no final desta aula, quando se fala da nulidade, etc., se fala até dos matrimônios rato não consumado, ou seja, feito, mas que não realizaram a consumação, não realizaram ainda o ato conjugal íntimo. Porque ele é uma expressão do amor de Deus, de total doação, de total plenitude. Sobre esse tema, sobre até espiritualidade do matrimônio, São João Paulo II vai fazer uma ampla explicação e trará toda essa riqueza nas suas catequeses sobre amor humano, né? As catequeses que depois se chamou a teologia do corpo, mas muito, muito espiritual, não é apenas carnal, não é apenas de concupiscência, de atração sexual ou carnal, e também nessa consumação, essa plenitude, essa doação total e entrega plena. Então, a igreja viu também isso como uma parte essencial. Em alguns momentos era visto como essencial, em outros como confirmação. O intervento do magistério quitou a intenção de fazer a consumação junto com o consenso, com uma troca de consenso, como um elemento constitutivo coessencial ao sacramento. Mas não nega que ele tenha os seus contributos válidos e necessários, ok? Porque reforça a indissolubilidade e completa o simbolismo de entrega. Então, houve um tempo onde a consumação era vista como essencial para que o matrimônio fosse válido, ao par da troca do consentimento. Então, não é, mas não tira a sua importância.
Familiares consórcio número 11 diz: se consideramos a consumação é parte integral do amor com o qual o homem e a mulher se entregam mutuamente até a morte. Então, a importância da consumação. Matéria e forma. O consentimento, o pacto conjugal, é o constitutivo e o essencial do matrimônio para que ele de fato aconteça. E como realidade criatural e como sacramento da nova lei. Apenas dito esta afirmação, a teologia sacramentária ha comparado o matrimônio com outros sacramentos e também se perguntou se os esposos, sendo autores responsáveis de tal ato, de tal pacto, fossem também não os ministros. E se este pacto bilateral de ambos seja também a expressão de essa tentativa dos dois, não também como um constitutivo desse signo sacramental. Então, de fato, mediante o batismo, o homem e a mulher estão definitivamente dentro desta nova e eterna aliança, de uma aliança nupcial de Cristo com a sua igreja. E é em razão desta indestrutível, desta irrompível inserção que a íntima comunidade de amor, de vida e de amor conjugal, fundada pelo Criador e elevada e assumida pelo amor nupcial de Cristo, sustentada e enriquecida pela sua força redentora. A matéria do sacramento do matrimônio, como aquilo que é necessário para o matrimônio acontecer, é a troca de consentimento, livre e espontâneo. E a forma é as palavras que entre os nubendi, entre os cônjuges, se dizem um ao outro. E de talmente de importância que eles, os mesmos cônjuges, são os ministros do sacramento. Em virtude de santificar este pacto, que não provém de alguma novidade sobrenatural, mas da sua estrutura, também dos efeitos do batismo, especialmente do caráter que se estendem a toda a sua vida como esposos. Se perguntava também na teologia, no desenvolvimento teológico, se o matrimônio não teria também uma espécie de carisma, um caráter ou um quase caráter, ao modo que o batismo, o crisma e a ordem sacerdotal. Quais são os argumentos a favor, quais são os argumentos em contra? Diziam, bom, visto que esse caráter é uma disposição habitual para receber a graça, a gente é batizado e então entra na comunhão da igreja, lhe é perdoado o pecado original, então está aberto e disposto de ali em diante para receber a graça. É uma disposição da graça que marca o selo de pertença a Deus, né? O crisma analogamente e o sacerdócio também. Jesus, o matrimônio também, uma vez constituído o matrimônio, eles dois constituem uma nova instituição elevada a sacramento entre batizados e se dispõem para receber a graça dali em diante. Então, não será isto também uma característica para que eles possam receber uma espécie de caráter, ou quase caráter, carisma? Resposta, argumento em contra. Diz não, porque numa linha escatológica, o matrimônio pertence aqui na Terra, aqui somos chamados a essa plenitude de vida, de comunhão, de vida estável, etc., indissolúvel, as suas qualidades, mas entre os esposos, até que a morte os separe, até o fim das nossas vidas. E lá no céu não haverá nem marido nem mulher, como diz Mateus 23, 22, né? Então, e uma coisa que o caráter sacramental, batismo, crisma e ordem, não tira. A morte não tira. É uma pertença eterna. É um selo que se imprime na alma do sujeito, em todo batizado, em todo crismado, em todo ordenado, e que não termina. E que, de fato, tem uma perspectiva escatológica. O matrimônio não. Então, mas é tão grande, tão forte, que até foi cogitado se ele não teria também esta espécie de quase caráter de crisma.
carisma. Então, essa é a matéria e a forma. Bênção nupcial. Então, também dentro da igreja, no seu desenvolvimento teológico, a bênção nupcial também foi considerada num tempo como parte essencial para que pudesse existir um matrimônio válido, como aquela bênção originária, que na qual Deus abençoa o primeiro casal. Depois viu que não é uma parte essencial, não é constituir uma matéria, não constitui uma forma, embora faz parte também de abençoar, diante do ministro da igreja, a este novo casal que se propõe construir uma vida de comunhão e de amor estável, como batizados, como sacramento, como sinal de graça eficaz para o próprio bem e dos filhos. Então, foi se distinguir entre três momentos. A forma sacramental, que é elemento do sinal sacramental, da qual depende a virtude santificadora do sacramento, a forma sacramental. 2, a forma canônica, uma forma eclesiástica, que são as condições fixadas pela igreja do modo de como se realizaria o matrimônio católico para que ele seja válido. E terceiro, a forma litúrgica, que são as formas concretas da celebração, dependendo do rito e das tradições litúrgicas. Nós estamos mais acostumados com a igreja ocidental, mas tem outros vários ritos, os quais terá suas especificações. Então, uma forma sacramental, que é o sinal sacramental, na qual depende essa força santificadora do sacramento. Uma forma canônica, que é o que a igreja estabelece para podermos termos certeza da sua validade e licitude, mas especialmente da validade. Terceiramente, as formas litúrgicas, que são as formas práticas concretas de celebrar liturgicamente o sacramento. E a bênção está incluída delas. Eu quero agora, então, partilhar com vocês a bênção que se tem depois do Pai Nosso no momento do matrimônio, né? Depois de todo o sacramento do matrimônio, vem a missa continua a partir do ofertório, etc. E depois de termos rezado o Pai Nosso, se omite esta parte da missa e se vem diretamente a esta oração matrimonial, essa bênção nupcial, onde ele vai resgatar também um pouco do Antigo Testamento, vai entrar a bênção com eles. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus Criador do Universo, que no princípio do mundo formastes o homem e a mulher. Olha, plano originário de Deus. Para constituírem uma comunidade de vida e de amor. Nível natural. Nós vos damos graças porque vos dignastes abençoar a união familiar dos vossos servos, Mengano e Fulanguinta, para se tornarem imagem da união de Cristo com a sua igreja, a nova lei. Vós, que os conservastes unidos pelo amor nas alegrias e nos trabalhos, olhai hoje para eles com bondade. Renovai constantemente a sua aliança nupcial, o que eles fazem nesse momento, infiere, mas que se transforma em vida, né? Facto esse. Aumentai o seu amor e fortalecer pelo vínculo da paz, para que, juntamente com seus filhos, gozem sempre da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito linda esta. Existe também outra um pouco mais longa, onde se reza pelo casal e diz que a esposa seja exemplo das mulheres da Bíblia, o esposo também seja exemplo para ela. Muito bonito, que vai também trazendo diversos personagens do Antigo Testamento. Para a validade. Fica apenas como manifesta para uma licitude. Nós, hoje, temos que, para a validade do matrimônio, precisa o consentimento livre e espontâneo, as formas canônicas, né? A forma
a fala, a troca, eu te aceito como minha esposa, etc. E a forma canônica, né? O modo no qual se respeita segundo as leis da igreja para garantirmos a sua validade. Entraremos mais nesse tema no final desta aula. Ministro sujeito. E sendo os autores responsáveis do pacto conjugal, os verdadeiros ministros são os esposos e não o sacerdote. Se administram mutuamente o sacramento, não se auto-administram. Ninguém se administra o sacramento a si mesmo, né? Mas eles se administram mutuamente o sacramento. Por ello são, então, ao mesmo tempo, ministros e sujeitos, reciprocamente. Okay? E a Familiares Consórcio aplica esse término de ministro e ministério, em referência à função educativa e procreativa dos cônjuges, e não um fato de contrair matrimônio. É interessante que a Familiares Consórcio, ele não fala de ministro, mas como ministério, ou seja, não em relação ao pacto conjugal que se faz, que de fato se faz, mas ao ministério que, como casais, agora vão viver dentro da igreja, nessa vocação matrimonial dentro da igreja, essa igreja doméstica. Os esposos como sujeitos do matrimônio, então. Eu vou pular essa parte e vou deixar para a leitura posterior. O matrimônio como sacramento, então, significa a união de Cristo com a igreja e dá aos esposos a graça de se amar com o amor com o qual Cristo amou a sua igreja. 2. A graça que o sacramento aperfeiçoa o amor dos esposos. 3. Reafirma a sua unidade e indissolubilidade, que são fins próprios por direito natural. E 4. Os santifica no caminho da vida eterna. Número 1606 do Catecismo vai aprofundar nesta relação de homem e mulher em relação aos bens, aos frutos deste matrimônio. A Igreja Doméstica, 1655 a 1658. O lar é o primeiro lugar cristão onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. É a casa familiar que deve ser comunidade de graça e de oração. Escola de virtudes humanas e de caridade cristã. Então, sendo o sacramento do matrimônio entre batizados elevado ao grau de sacramento, o que era de nível natural ao nível sobrenatural, pergunta: a fé é necessária dos dois cônjuges para que o matrimônio seja válido? Ai, ai, ai. Aqui tem bastante conversa ainda. Tem um mês que apareceu um último documento da igreja. Eu tenho ele aqui, onde aborda esse tema ainda não bem concluído. O documento que fala em geral sobre a reciprocidade entre a fé e os sacramentos em geral, mas o matrimônio é um deles muito importante, muito necessário. A reciprocidade entre fé e sacramentos na economia sacramental. O documento tem 4 de março. 4 de março do presente. Tem um mês que apareceu esta mesma problemática, esta mesma questão. Então, podemos concluir que, visto que o matrimônio tem um direito natural, tem um nível natural, a fé de por si não é necessária para que exista matrimônio, pois ela é um pacto de aliança, de vida e de amor pelo homem mesmo, com as suas qualidades próprias. O sacramento é uma elevação desse amor que já existe, que já é natural. Então, pelo fato de sermos batizados, se exige, claro que sim, e por isso a devida preparação, para que seja na fé, para termos a consciência, né, que estamos construindo uma igreja doméstica, que estamos entrando na economia sacramental de salvação, que se transforma em ministros, né, que se transforma em ministros no sentido de vocação, que eles estão agora junto com a igreja, sendo caminho e ponte de graça para muitas pessoas, para eles mesmos que estão buscando a salvação e para a sua família.
Bom, os casos matrimoniais eu não vou colocar, mas se já vai surgindo casos mais, então o que acontece? Vai escrevendo, porque tudo isso será depois tema para aquela palestra última sobre nulidade. E se uma pessoa casou dentro dos cônjuges, um deles é católico e outro não é católico, aí então, é válido ou não é válido? É sacramento ou não sacramento? Ele é batizado, mas não é batizado? Complicações e situações há muitas. Mas podemos dizer que o matrimônio ele acontece e que ao momento de receberem a fé, ele fica selado pela mesma graça do batismo, se não for batizado. Se for batizado, fica então aperfeiçoado. Aquilo que em semente foi semeado, foi colocado. Matrimônio ao momento de se fazer. O pacto, matéria, forma, a bênção e essas qualidades próprias. A graça dada. Agora, vamos à segunda parte, o matrimônio já constituído. O que que ele dá? O que que ele otorga? Primeiro, elementos essenciais então do matrimônio, cria um vínculo irrevogável, quando é feito lícito e validamente. Consentimento, com consentimento livre. O matrimônio se funda no consentimento livre dos contraentes, de fato, na vontade de se dar mútua e definitivamente com a finalidade de viver uma aliança de amor fiel e fecundo. Código de Direito Canônico 1057. Sem consentimento não existe matrimônio. É essencial. E isto dá, então, um vínculo matrimonial, um pacto, uma aliança. E dois, também é público, porque, dado que o matrimônio estabelece aos cônjuges um estado público na igreja, a celebração do mesmo se faz normalmente publicamente, dentro de uma celebração litúrgica, diante do sacerdote, dos testemunhos e da assembleia dos fiéis. Mesmo quando se faz um matrimônio com poucas pessoas, acaba sendo público por causa dos testemunhas. São uma condição, um estado de vida dentro da igreja, não só civilmente, mas dentro da igreja. Então, é feito publicamente. E terceiro, as qualidades desse matrimônio: unidade, indissolubilidade e abertura à fecundidade. Contrários a estas, a unidade é a poligamia, contrário à indissolubilidade, o divórcio, e contrário à abertura, a rejeição à vida. Ok? 10 minutos. Anuncio só um pouco alguns números que podem ficar para a leitura pessoal. Sobre o consenso, o consentimento, leiam o número 1625 do Catecismo da Igreja Católica, né? Onde fala nesta se autodar livre e espontaneamente. A Eucaristia, 1621 a 24, é conveniente que se faça dentro da Eucaristia para expressar essa plenitude sacramental. É curioso, simpático que, pelo menos para mim tem sido sorte, que os matrimônios que eu tenho celebrado, que são poucos, mas acho que tem sido 8 ou 9 aqui no Brasil, todos têm sido dentro da missa, graças a Deus. Porque o que os padres falam que normalmente é fora da missa, se faz fora da missa, né? Mas os que eu tenho celebrado têm sido dentro da missa por petição dos mesmos contraentes. Então isso expressa muito mais a Eucaristia. Olha, imagine, o matrimônio é este momento no qual eu me entrego a ti totalmente, para sempre, nesse pacto de união e comunhão que eu quero ter contigo, né? Um homem e uma mulher. Dentro da Eucaristia, onde Deus se diz: tomai e comei isto, meu corpo que será entregue a vós, por vós, para a vossa salvação. Quando os matrimônios se unem para que entre eles formem essa comunhão em vistas da salvação. Então, que forma mais incrível deles viverem um matrimônio que dentro da Eucaristia. E toda a Eucaristia é assim. Que bonito quando o casal comunga, eu tenho visto alguns, e eles dão graças juntos, abraçados, expressando esta união com eles, né? Entre eles, como símbolo e espelho divino, né?
Deus se dá totalmente na Eucaristia, assim como os esposos se dão totalmente nessa comunhão de vida. Sobre o fato de ser público, 1630 do Catecismo, onde ele explica a forma canônica, né? As características para que isso seja válido. Unidade, 1643 a 1654. O amor dos esposos exige, por sua natureza, a unidade e a indissolubilidade dessa comunidade de pessoas, eles dois. Familiares Consórcio número 19. Esta comunhão humana é confirmada e purificada, aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo por meio do sacramento. Gaudium Spes 48 a 50. Por isso, pela sua própria natureza do matrimônio, mesmo ao nível humano, muito mais elevado ao sacramento, ele tem uma unidade, confirmada pela igualdade da dignidade pessoal, reconhecida ao homem e à mulher, em seu mútuo e pleno relação de amor. Gaudium et Spes, número 49. 2. A fidelidade. O amor conjugal exige fidelidade inviolável. E uma exigência que nasce ou é consequente do mesmo dom, do mesmo amor autêntico, que tende a ser por si mesmo definitivo, né? O motivo profundo é a fidelidade divina, a fidelidade de Deus. O matrimônio é um sinal visível do amor de Deus à igreja, e os esposos, o testemunho. E a fecundidade está em vista da procriação e educação dos filhos. E os pais são os principais e primeiros educadores na fé. Familiares Consórcio número 28. Eles têm também o pleno sentido também tem um pleno sentido matrimonial para aqueles casais que por diversos motivos não podem ter filhos. Isto não tira uma plenitude matrimonial. Mas a fecundidade é uma característica do matrimônio católico. O valor unitivo e procriativo do ato sexual. E cada ato deve estar aberto à vida. Aqui entraremos uma área bem grande sobre a parte dos métodos porque está moralmente errados, o que se busca, qual a intenção enfim. Mas o importante é que tem que termos claro na doutrina católica, que a igreja ensina como, respeitando a natureza do matrimônio que Deus deu originalmente, e que o ato íntimo conjugal, ele é ao mesmo tempo unitivo, uma entrega mútua total, e fecundo por ele mesmo. Então, o valor unitivo e procreativo vão juntos. Se desassociam eles dois, perde-se a natureza dele. Este é a base deste pensamento, né? Esse ato é por si mesmo unitivo e procriativo. Tirar eles dois, então desassocia o que originalmente Deus colocou nele. Se fosse somente procriativo, temos toda essa parte científica ou cientista, não em forma desprezativa, mas de a criação da vida in vitro. Tira a parte unitiva e fica só com a procriativa. Ui, cuidado. E tem a outra parte unitiva, onde só busca um prazer sem olhar pela abertura à vida. Então, é muito amplo. Talvez tenha surgido várias coisas na cabeça, pode escrever, ok? Mas o importante é dizer que na igreja se defende isto como parte daquilo que está escrito por Deus no seu próprio ato, unitivo e procreativo. Desassociar é romper aquilo que Deus colocou nele. O mais importante deste matrimônio constituído, então, é o vínculo matrimonial, com as suas características, fiel e fecundo. Okay? Consequências, uma eclesiológica, pois eles formam uma igreja doméstica. Também uma outra consequência de consagração, porque os separa para uma verdadeira missão, serem cooperadores do amor de Deus, Criador, e como seus próprios intérpretes no dever de transmitir a vida humana e de educar. Gaudium Spes, número 50.
A Familiares Consórcio, número 38, diz que admite um verdadeiro ministério próprio, né? Aquele de se ajudar um ao outro para a própria santificação. Aqui vem talvez essa pergunta, né? O Papa vem aqui e diz, de fato, eles dois se ajudam mutuamente em busca da própria santificação, salvação, né? E a educação dos filhos. E o Catecismo da Igreja Católica, número 835, depois de declarar a obrigação dos bispos, padres e diáconos, reconhece a todos os fiéis o dever de santificar a igreja, aos esposos de modo particular nessa função como pais, no qual conduzem uma vida conjugal, segundo o espírito cristão, e no atendimento dos seus filhos na vida católica, na vida cristã. Visto o matrimônio, que o matrimônio como graça e um estado duradouro de graça aos esposos, foi pensado, por isso, cogitado que ele também pudesse ter um caráter, um quase caráter ao modo do batismo. Mas já vimos como ele, de fato, não o tem. Agora, matrimônio como uma instituição de direito natural e sacramento. É verdade que a teoria do matrimônio instituição não se passa imediatamente àquela de matrimônio sacramento permanente. Mas o passágio é indireto pelo fato de haver afirmado que, na sua essência criatural, o matrimônio não se reduz meramente a um ato pontual, com a qual se conclui um ato ou rito nupcial. Se compreende melhor, assim, como um matrimônio sacramento, que se estende ao decorrer da vida conjugal e da família mesma, já que a estrutura sacramental do ato inicial, do ato nupcial, se vai prolongando no vínculo matrimonial, que vai sendo depositário de graça, né, para esse casal, que é permanente e que é significativo, que de fato é transmissor de graça, né? Lembra do definição de sacramento? Uma graça invisível através dos sinais visíveis. Um sacramento mesmo, o pacto, o vínculo, é o sinal visível dessa graça invisível que passa para a família toda. A família como igreja doméstica, a ideia encontrou essa consagração doutrinal na Constituição Dogmática Lumen Gentium, ao número 11, a propósito do sacerdócio comum dos batizados e da sua relação com os sacramentos em geral. Num contexto sacramental e eclesiológico, vem relevado ao primo dom recebido no sacramento entre os esposos como uma igreja doméstica. A família, assim, se transforma em uma estrutura eclesiológica. Paulo VI utilizou esta expressão na cíclica Evangelii Nuntiandi, ao número 71, ao apresentar a família como lugar de oração e de evangelização ao interno da igreja e para fora da igreja. João Paulo II faz a mesma coisa, desenvolvendo o tema na Familiares Consórcio, ao número 21, 38, 51, 59, 61, etc. Também na sua carta Mulieris Dignitatem, ao número 17, carta Christi Fidelis Laiti, sobre a missão dos laicos na igreja, número 47, 62, 68. O Catecismo da Igreja Católica também utiliza esta expressão e a atribui a seu concílio, considerando a família o foco da fé viva e radiante. Número 1656. Com esta parte termino a parte do aquilo que o sacramento, não ao modo de se constituir, mas aquilo que produz um vínculo estável, veículo de graça, a família constituída com a sua missão e ministério dentro da igreja. Fomos feitos no amor, pelo autor do amor, chamados por vocação ao amor, como família, como esposos, assim como Cristo é nosso esposo, mas também, em um capítulo que não desenvolvia hoje, também na consagração virginal, né? Foi dito um pouco lá atrás, né?
a virgindade como um caminho direto de consagração e de fecundidade. E aqui todos, não somente aqueles que se consagram especificamente em alguma instituição religiosa, mas também tem pessoas que são leigos consagrados e se dedicam a Deus. Então eles vivem uma virgindade, vivem uma fecundidade por vocação de batizados, que deve ser reconhecida e bem valorizada. Não é simplesmente que não casou, não encontrou o amor de sua vida e pronto. Não, não é isso. É uma consagração, é um ato de amor total. Que essa eleição também possa representar uma renúncia, sim. Mas aí vou me remeter a este texto de Mateus 19, um pouco mais à frente, né? E quem possa entender que compreenda eunucos que se fizeram assim pelo reino de Deus. Então, é toda uma área também bem desenvolvida sobre o tema dessa maternidade ou paternidade espiritual dos consagrados, né? O padre Amadeu Cincini é um expositor magnânimo sobre esta parte da fecundidade do celibato, da vida celibatária. Último corolário, passei um minutinho, só não quero deixar de terminar dizendo isto. Também possa preparar algumas perguntas para o tema da nulidade. Bom, antes, os divorciados que casam novamente não estão fora da igreja. Porém, o estado pessoal contradiz objetivamente o plano e a lei de Deus ensinados por Cristo. Não podem se aproximar à comunhão, mas podem participar da vida cristã, especialmente educando os filhos na fé. Catecismo da Igreja Católica, 1650. Sobre esse tema também há uma polêmica grande, não tanto doutrinal, mas sim pastoral. Como tratar para que não se sintam por fora, né? Então, outro âmbito grande. Mas é importante dizer que já o catecismo declara, não ficam fora da igreja. Mas então, como podem caminhar em vistas da própria salvação? Isso é toda a parte pastoral. Mas eles não ficam fora. Nulidade matrimonial. Se basa em 3 eixos importantes. Primeiro eixo, a que um dos contraentes tenha um impedimento, que pode ser idade, impotência, algum vínculo já contraído, matrimônio dispar entre batizado e não batizado, ordem sagrado, um voto público e solene de castidade, rapto, crime, consanguinidade, afinidade, pública honestidade e parentesco legal. Esses são impedimentos pelos quais uma nulidade pode acontecer. 2, segundo grande eixo dessa nulidade matrimonial, que é um defeito grave no consentimento. Falamos anteriormente, se não há consentimento, não há matrimônio. Então, se é um defeito grave no consentimento, há outro grande motivo de nulidade, que é incapacidade, erro sobre a pessoa ou sobre uma qualidade direta ou principalmente buscada, né, na outra parte, violência física ou moral, simulação de consentimento matrimonial, dolo ou matrimônio sob condição. Okay? Terceiro, grande eixo, onde pode existir uma nulidade matrimonial, é uma irregularidade grave na forma canônica. A igreja estabeleceu certas normas para garantir a validade do matrimônio. Se essas não forem seguidas, então o matrimônio também não aconteceu. Definição de nulidade matrimonial não é um divórcio católico. Não é. Nulidade significa a declaração da igreja que esse matrimônio não existiu. Nunca existiu.
a modo de se fazer, no momento de estar se fazendo matrimônio, aconteceu que tinha um impedimento, tinha um defeito grave no consentimento ou que existiu uma irregularidade na forma canônica. E algumas delas três não permitiram o sacramento acontecer. E, mais ou menos, como se alguém, para consagrar para uma missa, utilizasse uma bolacha e suco em lugar de uma hóstia, de um pão, né? E vinho. Então, o sacramento nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, mesma coisa no matrimônio. Só que, claro, tinha todo aquele aparato externo que parecia que acontecia. Então, o trabalho dos canonistas, o trabalho dos advogados, do tribunal eclesiástico, é investigar sobre as causas e se existe matéria para declarar uma nulidade matrimonial. Ok? E eu tenho aqui um documento que fala explicitamente sobre, vou mencionar rapidamente estes motivos de impedimentos ou defeito grave do sacramento. E muitos vêm pela parte da defeito grave do consentimento, né? Por exemplo, por falta de uso de razão, que ele não tem a capacidade de assumir os ônus, as obrigações próprias do matrimônio, né? Que foi uma falta grave de discrição de juízo sobre esses ônus matrimoniais. Casou para sair de casa, né? Por causas psíquicas, distúrbios, dependências que impossibilitam aquilo. Por ignorância, não conhecer tudo aquilo que faz parte do matrimônio. Por erro, que é um conhecimento equivocado de uma realidade, um juízo falso da inteligência. Pode dar erro sobre a pessoa ou sobre a qualidade da pessoa. O padre Ediclay explicará tudo isto a maior detalhe, né? Por erro doloso, é um engano, por exemplo, né? É um ato consciente como o qual alguém induz a outro ao erro. É um dolo. Então, um dolo deve produzir realmente um engano na outra parte. Simulação. Ele realmente não queria casar, mas preferiu. Estava tudo marcado, festa paga, estava tudo marcado, mas ele não quer casar. Então ele vai e faz tudo. Ou ela, sei lá. Houve simulação, não houve um consentimento pleno, livre, voluntário. Muito bem. E sobre os impedimentos, já chegou aí, um momento. Impedimento da idade, experimento de culto, rapto para se casar, consanguinidade em linha direta nunca é dispensado, ou seja, casar com mãe, irmão ou primo de primeiro grau. Pelo menos por si mesmo, não pode. Afinidade, honestidade pública, um pouco difícil de entender isto. Ou que tenha algum vínculo já feito solene, como, por exemplo, eu, padre, não posso casar porque eu tenho já um vínculo feito, né? Então, estou impedido. E somente a Santa Sé poderia liberar o impedimento existente para que então o sacramento do matrimônio pudesse acontecer. Mas se não existisse mandato da Santa Sé, mesmo que eu largasse, sei lá, não acontece, é nulo. Ou alguém que tivesse feito publicamente, solenemente, um voto de celibato. Ok. Então, vejam vendo aí perguntas que possam ter sobre esse tema da nulidade, mas esses são os três eixos principais. Impedimentos, que podem ser dispensados, alguns sim, outros não. Ok? Por exemplo, impotência por parte de um homem.
não pode ser dispensado, porque isso é de natureza. É incapaz de um ato conjugal, o qual é necessário também. Mas é diferente da esterilidade. São casos diferentes, né? Mas ele não pode ser dispensado. Afinidade pode ser dispensado, mas depende do bispo, tem que analisar o caso e dispensar em primo ou segundo grau. Mas, por exemplo, com linha direita, casar homem com a mãe, nunca é dispensado. Ou com irmão com irmã, nunca é dispensado. Uhum. São impedimentos. O outro é defeito grave na livre consentimento. E, finalmente, a irregularidade canônica. Exemplo clássico: eu não sou pároco. Quem tem o direito de casar, de fazer os casamentos na sua paróquia é o pároco, ok? Se alguém vem e me pede que eu atenda, assista o casamento deles, falo, perfeito, vamos lá. E eu me garanto que o padre escreveu na forma que padre tal fará o casamento, assistirá ao casamento de tal e tal e tal, e ele mesmo assina. Então, eu tenho a adélega do padre. Se eu me aventurasse a assistir o casamento sem ter a adélega, existiria um defeito grave. Teria uma irregularidade na forma canônica, o qual faz nulo o casamento. Quando a gente fala de nulidade, temos que pensar que estamos falando em vistas da validade, ok? Todo o resto que a gente falou, tudo anterior que a gente falou nesta aula, estamos falando em vistas da sacramentalidade. Quando o sacramento, o que produz o sacramento, as graças e a espiritualidade do sacramento. Aqui, enquanto nulidade, em vistas da validade. E muito bem. Rapidamente, muitos dos meus que eu falei agora, vendo um tratado sobre matrimônio do padre Adnés, assim, sobrenome Adnés, eu passarei na escrita também. Temos vários documentos da igreja, um Castico Nubi, de Papa Pio XI, 1930, Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concilium, Lumen Gentium e Gaudium Spes, falam sobre o matrimônio enquanto sacramento. Paulo VI, Humanae Vitae, falando da vida, né? Documento da doutrina sobre a fé, documento Persona Humana. E eles também têm um documento que se chama Doutrina Católica sobre o Matrimônio, tal qual. Exortação Apostólica, Familiares Consórcio, documento Donum Vitae, São João Paulo II, Mulheres Dignitatem, Catecismo da Igreja Católica, também, vários números, pelo menos que já comentei. São João Paulo II, uma carta encíclica Evangelium Vitae, falando da família. E a Pontifícia Comissão pela Família do Vaticano tem um documento que se chama Sexualidade Humana, Verdade e Significado, Orientações Educativas na Família, do ano 95, e uma preparação ao sacramento do matrimônio do ano 96. E a isto vou acrescentar também as catequeses do Papa São João Paulo II sobre o amor humano, que depois foram chamados a teologia do corpo. Então tem também uma vasta bibliografia sobre magistério da igreja, fora os tratados e artigos sobre o tema, que é bastante rico. Muito bem, pois concluí. Passei um pouquinho, mas terminei. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Sim. Minha mãe, ai meu Deus. Quando o senhor disse que o matrimônio, ele é, assim, a finalidade dele é, assim, o filho e também essa expressão, né, da união com Deus. Mais ou menos aí. Só que, por exemplo, quando uma pessoa já tem uma certa idade, já não pode mais ter filhos. E aí é o caso, sei lá, já tem 60 anos. Aí diz, eu vou me casar agora, encontrei alguém, eu quero companhia para envelhecer. Qual o sentido desse matrimônio, se já não pode mais ter filho? O primeiro bem do matrimônio é o bem dos esposos. É o primeiro.
Então os É o senhorzinhos companheiro. Podem casar. casar felizes. Sim. Não, é a mesma pergunta para um casal novo e jovem, só que, por exemplo, ela ou ele, um dos dois, fossem estériles. E eles soubessem disso antes de se casar. Eles sabem que não vão poder ter filhos, mas isso não rende nem um pouco a plenitude do casamento deles. Por quê? Porque eles estão expressando neles como casais, como casal, a plenitude do amor de Cristo neles. Então, o primeiro bem do matrimônio é o bem deles, o bem espiritual, a comunhão de vida entre eles, a fecundidade e por essa mesma expressão de Deus Criador, nos quais partilham esta geração dos filhos de Deus. Mas o primeiro bem é deles mesmos, segundo, de ter uma abertura à vida. Mas um casal, um matrimônio que não possa ter mais filhos porque é de idade avançada ou porque por natureza não possam ter filhos, isso não tira a plenitude do casamento deles. Ou seja, o matrimônio católico está em vistas também da fecundidade, é própria dele. Mas, se não podem ter mais filhos, por idade, por uma condição de natureza, não tira a plenitude do casamento. Continua vivenciando neles essa comunhão de vida uma, indissolúvel, só que a parte da fecundidade, por outros motivos, não lhes é possível. Entendi. Mas a primeira é o bem dos esposos. Tá certo. Tem algum santo, assim, de exemplo, nesse sentido? Que se casou, assim, depois que já não... Que disse assim... Porque, assim, eu gosto muito de olhar a vida dos santos, porque eu gosto de seguir aquilo que eu vi alguém fazer, sabe? Se eu não vi ninguém fazer, pra mim tá errado. Se não foi colocado no altar fazendo isso, pra mim tá errado. E assim, encontrando os viúvos, a maioria ou viveu sozinho depois que ficou viúvo, ou se entregou a Deus depois que ficou viúvo. Então, Uhum. porque assim, como o senhor diz, todo sacramento é para levar à salvação, não é? Então, não é por companhia, então não é por somente bem-estar, é para levar à salvação, é um caminho de salvação. Então, eu pensava isso porque hoje em dia, tantas pessoas se separando jovens e também tantas pessoas, e isso é um assunto tão, tão delicado hoje em dia, e parece que todo mundo apavorou nesse sentido do matrimônio. Porque realmente é uma coisa assim, que isso tudo que o senhor falou é o sonho de Deus. Mas é o que muito pouco a gente vê acontecendo por aí. Mas, sim, eu concordo que não é não é a visão que se tem sobre o matrimônio, mas esse é o destino de e se ele colocou, ou seja, Deus não carrega em nós um peso que a gente não possa carregar. Uhum. Então, porque o desejo do amor, a vocação do amor está inscrita em nós, por natureza. Então, somos chamados a isso e somos capazes disso. E por causa de outros vícios, ou erros, ou pecado até, que não levamos à plenitude aquilo. Mas isso é possível, isso é vivenciável. E por isso temos os sacramentos todos. Ele mesmo é um sacramento, mas temos a comunhão para fortalecer a nossa caminhada. Temos os sacramentos da penitência para nos levantarmos por qualquer alguma queda. Mas é possível, sim. E é vivenciável. Eu não conheço santos que tenham se casado depois e ter sido santo, mas sim que como esposos são santos. Sim, isso também, e por isso essa minha dúvida, porque fica meio banalizado se dizer, se eu pensar que o sentido final do sacramento é só o meu bem-estar. Ah, eu quero ficar bem porque eu quero ficar bem com essa pessoa e não sei o quê. Sabe? Não um caminho que dê frutos para Deus e também um caminho que leve à salvação. Eu acho que a primeira deturpação, não sei se chamá-lo assim, ou deviação, é o mesmo conceito do amor.
em geral. Porque o amor é doação, é entrega, é presença. Então, não é que eu estar bem com ele, não, é uma doação com ele. Juntos faremos uma comunidade, né? Então, claro, quando falta sacrifício, quando o ter a humanidade de poder levar adiante, de passar para frente, tem muitas circunstâncias que acontecem nos casais, nas pessoas, como até os padres, ou seja, todo mundo tem circunstâncias diferentes, mas todos temos uma fonte no qual estamos seguindo por vocação. Essa parte é importante. O matrimônio é visto por vocação, não como questão civil ou social, né? Estamos seguindo Nosso Senhor, numa vocação ao amor, pelo amor, mantidos no amor. Então, se escuta muito bonito, talvez uma espiritualidade um pouco ascética, difícil de viver. Não por ela mesma, talvez mais por nossas deficiências. Mas não por ela mesma. Ok? Pergunta, um comentário. Jesus estabeleceu os sacramentos e quanto aos protestantes? Então, no sacramento próprio do matrimônio, como comentei, vem por um primeiro direito natural, que é elevado ao grau de sacramento. Os protestantes, o que eles falam em relação ao matrimônio? Primeiro, como eles negam que esses sinais humanos possam ser transmissores de uma graça que salva, lembremos que ele é só a escritura, só a fide, só Deus salva, né? Então, eles vão negar o matrimônio como sacramento, mas não como a comunidade de comunhão de vida, ok? Enquanto os protestantes. Isso tirando as conclusões próprias deles. Lembremos, por exemplo, os anglicanos, Henrique VIII, né? Que ele pediu o divórcio e o Papa falou, claro que não pode, né? Mesmo que seja a rede de onde for, Inglaterra não pode. Aí ele separou, criou sua própria igreja e se separou para se casar com Ana Bolena, se não estou errado. Então, os protestantes não consideram o matrimônio como um sacramento que salva, que dá graça, mas sim como no direito natural, que eu conheço. Então, era uma pergunta que está aqui colocada. Muito bem, gente. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim. A igreja, ela tem alguma coisa que diz sobre renovação de votos, não? É por devoção. Por devoção. Sim, é uma prática muito boa, muito importante para renovar as promessas matrimoniais. Que se pode fazer quando tem 5, 10, 15 anos de casado e se fazer um retiro próprio. Eu lembro que quando eu trabalhava num colégio, a gente fazia justamente isso para os professores, para os pais, né? Ter uma renovação matrimonial. Mas é a modo de devoção. Como quando a gente faz toda a vigília pascal, uma renovação das promessas batismais. Entendi. Não é um sacramento, é um sacramental, é uma oração própria, a gente lembra, faz consciência daquilo que prometeu e se compromete novamente a ele. A isso, né? Mas é muito, muito oportuno, muito de se motivar, de promover as renovações matrimoniais, retiros, palestras, enfim. Entendi. Legal. Muito bom. Gente, vamos dar graças para finalizar a aula. A gente depois permanece um pouco a mais se for necessário, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E nesta oração queremos também encomendar e consagrar a todos os matrimônios católicos, aqueles que estão em alguma dificuldade, quanto também aqueles que estão passando por um momento de bonança. Todos que recebam a graça na qual receberam no dia do seu casamento,
sejam renovados na fé e no Espírito Santo para viver esse vínculo de comunhão e amor, e seja um sinal visível e eficaz do amor de Deus para todos nessa igreja doméstica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.